Olá galera, vai começar mais uma videoaula de ciências e essa aula agora é sobre o ar e suas propriedades. É legal nós entendermos sobre as propriedades do ar e entender como o ar é composto, porque no nosso dia a dia nós encontramos o ar dispersos dentro dos nossos corpos, fora dos nossos corpos, em outros, na água, né, e no solo. Então, entender as propriedades da Terra é saber aonde ele encontra-se e como utilizá-lo de forma consciente, né? Então, o ar, na verdade, é uma mistura homogênea, tá? Que só apresenta uma única fase, composto principalmente por oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. O oxigênio, que é o gás essencial para a respiração dos seres vivos, principalmente nós, seres humanos, que nós respiramos esse oxigênio para a transformação de energia, tá bom? E para a nossa sobrevivência, desculpa. Ele tem uma porcentagem de 21% da nossa atmosfera. Logo depois vem o nitrogênio, que é a maior porção, né, com a sigla N2, é a maior porção na quantidade do gás atmosférico. Ele tem 78% de sua composição dentro da atmosfera. Ele é principalmente utilizado, fixado e utilizado pelas plantas para a produção de folhas. E logo depois nós temos o gás carbônico, que é um processo, né, que transmitido depois da respiração de oxigênio, ok? Então eu tenho como a sigla do gás carbônico CO2. Olha que interessante. Agora nós vamos ter esses gases, lembrando a vocês que se nós todos respirássemos todo o oxigênio de uma vez só e transmitíssemos o gás carbônico para a atmosfera, em um dia o oxigênio da Terra acabaria. Mas a grande produção de gás oxigênio é dado pelo processo bioquímico chamado de fotossíntese, onde a palavra foto vem de luz e síntese em ciência significa produção. Eu tenho produção de energia através da luz do sol. Nesse processo de energia através da luz do sol, eu pego o gás carbônico da atmosfera, a planta pega o gás carbônico da atmosfera e transmite para a atmosfera através de sua respiração das folhas o gás oxigênio. Entretanto, a maior parte do gás oxigênio que nós respiramos não é proveniente das plantas ou, como dizia a mídia, em relação à floresta amazônica. O grande pulmão do mundo, o grande purificador do ar do mundo é dado através das algas marinhas. Então, a maior parte das algas produzem o gás carbônico, o gás oxigênio que nós respiramos e absorve a maior parte do gás carbônico, ok? Então, na hora que respiramos, entramos em decomposição, nós estamos fazendo essa ciclagem também de gases, tá bom? Só que a camada de ar que envolve a Terra é chamada de atmosfera. E a atmosfera tem algumas camadas. Vamos ler quais são essas camadas. A primeira camada é a troposfera, a camada mais próxima do solo. E é nela que nós temos os ventos, as nuvens, tá bom? E os balões conseguem chegar. Logo depois da troposfera, eu tenho a estratosfera. A estratosfera, ela fica entre a mesosfera e a troposfera, tá bem? Ela é conhecida porque é onde passam as ondas de rádio e os aviões conseguem se movimentar, ok? Logo depois da estratosfera, eu tenho a mesosfera. A mesosfera ela é bastante interessante porque a mesosfera é onde eu consigo atrair os cometas para os asteroides para a nossa atmosfera e ela risca, dando aquela impressão de estrela cadente. Logo depois da mesosfera, eu tenho a termosfera, tá bom? A termosfera é bastante interessante, porque lá basicamente já não tem ar, mas é nela onde eu tenho uma camada de ozônio. E logo depois da termosfera, eu tenho a última, mas muito importante também, que é chamado de exosfera. É na exosfera em que eu tenho principalmente a temperatura bastante baixa, tá bom? Eu tenho praticamente nenhuma composição de ar. Entretanto, eu ainda tenho os satélites que nós utilizamos para nos comunicar, principalmente nesse momento de pandemia, tá bom? E que eles transmitem sinais de telefone, sinais de TV e principalmente sinais da internet. Uma das propriedades do ar eu vou dar sobre a sua expansão.
Professor, o que significa expansão? A depender da altitude e da temperatura, o ar consegue se expandir. O ato do ar ter peso, ter massa, é dado pela pressão atmosférica, tá bom? Então, em lugares muito altos, eu tenho pouca pressão atmosférica e o oxigênio que nós respiramos se torna rarefeito. Em lugares de baixa altitude, eu tenho maior pressão atmosférica devido à maior composição e quantidade de gás naquele momento. Quando eu assopro uma bexiga, por exemplo, o ar contido dentro da bexiga, ele tende a expandir a película de plástico da bexiga. Ou seja, o ar tem a propriedade também de expansão. Isso dado devido à sua própria pressão. Tá? O ato de dilatar, principalmente, faz com que as partículas ou as moléculas do ar fiquem um pouco mais separadas. Por estarem mais separadas, elas tendem a subir por estarem leves. Isso que acontece quando eu aqueço abaixo da grande lona do balão o ar. O balão tende a se inflar e a ficar tão leve ao ponto de carregar um peso em sua base. Tá ok? Essa foi nossa videoaula. Ela vai estar posta na nossa plataforma ou no nosso canal. E eu quero que vocês pesquisem em revistas, em outros tipos de livros, em outros tipos também de sites, tá bom? Estude as páginas que vão estar selecionadas principalmente na agenda do grupo da escola e até a próxima videoaula.